Olá para todos. Hoje eu vou ler alguns trechos do livro do Augusto Cury, A Análise da Inteligência de Cristo, o Mestre dos Mestres. Jesus, o maior educador da história. É o volume 1 de uma coleção de 5 livros. Eu deixei destacados alguns pontos principais do livro, no meu entendimento mais interessantes, e o primeiro deles fala sobre as características intrigantes da inteligência de Cristo. A história de Cristo teve particularidades em toda a sua trajetória, do nascimento à morte. Ele abalou os alicerces da história humana através de sua própria história. Seu viver e seus pensamentos atravessaram gerações, varreram os séculos, embora ele nunca tenha procurado status social ou político. Ele cresceu sem se submeter à cultura clássica do seu tempo. Quando abriu a boca, produziu pensamentos de inconfundível complexidade. Tinha pouco mais de 30 anos, mas perturbou profundamente a inteligência dos homens mais cultos de sua época. Os escribas e os fariseus, que possuíam uma cultura milenar rica, eram intérpretes e mestres da lei, ficaram chocados com seus pensamentos. Analisar a inteligência de Cristo é um dos maiores desafios da ciência. Jesus discorria sobre a fé, falava da necessidade de crer sem duvidar, de uma crença plena, completa, sem insegurança. Falava da fé como um misterioso processo de interiorização como uma trajetória de vida clandestina. Discorria sobre a fé como um viver que transcende o mundo material, extrapola o sistema sensorial e cria raízes no âmago do espírito humano. Um dos maiores problemas enfrentados por Cristo era o cárcere intelectual em que as pessoas viviam, ou seja, a rigidez intelectual que elas pensavam e compreendiam a si mesmas e o mundo que as envolvia. Por isso, apesar de falar da fé como ausência de dúvida, ele também era um mestre sofisticado na arte da dúvida. Ele a usava para abrir as janelas da inteligência das pessoas que o circundavam. Como Jesus usava a arte da dúvida? Se observarmos os textos dos 4 evangelhos, veremos que ele era um excelente indagador, um ousado questionador. Usava a arte da pergunta para conduzir as pessoas a se interiorizarem e a se questionarem. Também era um exímio contador de parábolas que perturbava os pensamentos de todos os seus ouvintes. As características ímpares da personalidade daquele que dividiu a história da humanidade. Ele tinha plena consciência do que fazia. Suas metas e prioridades eram bem estabelecidas. Era seguro e determinado. Ao mesmo tempo flexível, extremamente atencioso e educado. Tinha grande paciência para educar, mas não era um mestre passivo e sim provocador. Despertava a sede de conhecimento nos seus íntimos. Informava pouco, porém educava muito. Era econômico no falar, dizendo muito com poucas palavras. Era ousadíssimo em expressar seus pensamentos, embora vivesse numa época em que imperava o autoritarismo. Sua coragem para expressar os pensamentos trazia-lhe frequentes perseguições e sofrimentos. Todavia, quando queria falar, ainda que suas palavras lhe trouxessem grandes transtornos, não se intimidava. Mesclava a singeleza com a eloquência, a humildade com a coragem intelectual, a amabilidade com a perspicácia. Ele foi mestre numa escola em que muitos intelectuais, cientistas, psiquiatras e psicólogos são pequenos aprendizes. Muitos psiquiatras e psicoterapeutas possuem elegância intelectual enquanto estão em seus consultórios. São lúcidos e coerentes enquanto estão envolvidos na relação terapêutica com seus pacientes. Porém, a vida real pulsa fora dos seus consultórios de psiquiatria e psicoterapia. Assim, quando estão diante dos próprios estímulos estressantes, ou seja, das suas frustrações, perdas e dores emocionais, apresentam dificuldade para manter a lucidez e a coerência. A melhor maneira de conhecer a inteligência de uma pessoa é observá-la, não nos ambientes isentos de estímulos estressantes, mas nos territórios em que eles estão presentes.
Quem usa continuamente as angústias existenciais, as ansiedades, os estresses sociais, os desafios profissionais para enriquecer a arte de pensar e amadurecer a personalidade? Viver com dignidade e maturidade a vida que pulsa no palco de nossas existências é uma arte que todos temos dificuldades de aprender. Pela elegância com que se manifestava, Cristo provavelmente usava cada angústia, cada perda, cada contrariedade como uma oportunidade para enriquecer sua compreensão da natureza humana. Era tão sofisticado na construção dos pensamentos que fazia até mesmo das suas misérias poesia. Dizia poeticamente que as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem, ele, tudo, não tinha onde reclinar a cabeça. Como pode alguém falar elegantemente da própria miséria? Jesus era um poeta da existência. Suas biografias revelam que ele reconhecia e reciclava suas dores continuamente. Assim, em vez de ser destruído por elas, ele as usava como alicerce de sua inteligência. O carpinteiro de Nazaré viveu no anonimato a maior parte de sua existência, porém, quando se manifestou, revolucionou o pensamento e o viver humanos. Seu projeto era audacioso. Ele afirmava que primeiro o interior, ou seja, o mundo dos pensamentos e das emoções, deveria ser transformado. Caso contrário, a mudança exterior não teria estabilidade, não passaria de mera maquiagem social. Para Cristo, a mudança exterior era uma consequência da transformação interior. Apesar de a inteligência de Cristo ser excepcional, ele reunia todas as condições para confundir o pensamento humano. Nasceu numa pequena cidade. Seu parto foi entre os animais, sem qualquer espetáculo social, estética ou glamour. Com menos de 2 anos, mal tinha iniciado sua vida, já estava condenado à morte por Herodes. Seus pais, apesar da riqueza interior, não tinham qualquer expressão social. A cidade em que cresceu era desprezada. Sua profissão era humilde, seu corpo foi castigado pelas dificuldades de sobrevivência e, por isso, alguns o consideravam envelhecido para sua idade. Não buscava ser o centro das atenções. Quando a fama batia-lhe a porta, procurava se interiorizar e fugir do assédio social. Não se autopromovia, nem se autoelogiava. Não falava sobre sua identidade claramente, nem mesmo para seus discípulos mais íntimos, mas deixava que eles usassem a capacidade de pensar e a descobrissem por si mesmos. Falava frequentemente na terceira pessoa, referindo-se ao seu pai. Só falava na primeira pessoa em ocasiões especiais, nas quais sua ousadia era impressionante, deixando a todos perplexos com suas palavras. Jesus gostava de conviver com os desprovidos de valor social. Era o exemplo vivo de uma pessoa avessa a todo tipo de discriminação. Ninguém, por mais imoral e por mais defeitos que tivesse, era indigno de se relacionar com ele. Cristo se doava sem esperar nada em troca.